campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que assistem a esse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos a leitura de um capítulo, de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Abrindo o Evangelho, nos caiu o capítulo 6, o Cristo Consolador. E o item 5, a chegada do Espírito da Verdade nas instruções dos Espíritos. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Espírito da Verdade a gente sempre vê, né, retratado aqui no Evangelho e a gente fica perguntando, né, quem seria. Então essa leitura que eu escolhi já vem nos dar uma ideia de quem seja o Espírito da Verdade. Vamos lá então. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um colhedor de cereais, reuni em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse: venham a mim todos vocês que sofrem. Entretanto, os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos caminhos da incredulidade. Meu Pai não quer terminar com a raça humana. Ele quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente, e que se ouça clamar, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que já desencarnaram, dizendo: orem e creiam, pois a morte é o renascimento e a vida é a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos que compreendem sua própria ignorância, não afastem a tocha que a bondade de Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho e reconduzi-los como crianças perdidas aos braços do Pai. Sinto muita compaixão pela miséria em que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram para não estender a mão em socorro aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditem, amem e meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente, e nem as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontramos são de origem humana. Do além-túmulo, que muitos acreditam vazio, vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da incredulidade. Com essa leitura, não é, meus irmãos, a gente já tem um vislumbre de quem é o Espírito da Verdade que aparece e que auxiliou o nosso querido Allan Kardec, né? Quando ele diz ali, né? O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. E aí vai, né? E ele fala, então nós temos um vislumbre de quem seria o Espírito da Verdade, a nos trazer essas verdades, a nos mostrar principalmente que a morte não existe, né? Isso o Espiritismo veio mais claramente nos auxiliar a entender melhor, né?
E neste mesmo evangelho, capítulo 1, vai nos trazer as 3 revelações e vai falar sobre a primeira revelação, que foi Moisés, né, que precisou impor leis duras, rígidas, passando uma ideia de que Deus era castigador, né, que ele castigava. Aí a segunda revelação vem na figura de Jesus, que vem nos mostrar que a lei do amor é a mais forte. Ele veio, ele mesmo diz, não vem destruir a lei, que eram as leis mosaicas, né? Mas ele veio para aperfeiçoar, ele veio modificar essas leis, levando-as para o lado do amor, que é com o amor que a gente consegue vencer tudo, né? Mas ainda assim a gente não conseguiu entender muitos dos ensinamentos de Jesus. Passados 2000 anos, ainda nos perguntamos, né, se ainda, como diz o texto, somos incrédulos e muitos ainda não acreditam que a morte é apenas uma passagem, né, que a vida é eterna e que nós fomos criados para viver eternamente, nos aperfeiçoando a cada encarnação, a cada existência. A vida é única, então a cada existência nós vamos nos aprimorando. Neste de agora a gente já está começando a entender um pouquinho mais, né? Já está conseguindo compreender que precisamos fazer o possível aqui, nesta existência, para corrigirmos os nossos erros. Quando Jesus veio até nós, há 2000 e tantos anos atrás, ele veio nos mostrar esse amor, essa lei de amor, mas a gente não conseguiu entender. Eu digo a gente porque nós estávamos lá provavelmente, né? Somos espíritos milenares e nós não entendemos. E ele prometeu que mais adiante ele enviaria o Consolador para que a gente pudesse entender. E se a gente for olhar a história, né, a linha de tempo dentro da história, nós vamos ver que a cada tempo foi nos dado revelações diferentes de acordo com o nosso adiantamento espiritual, nosso adiantamento moral. Na época de Moisés, as leis eram duras, rígidas, nos mostravam um Deus que castigava, porque era assim que o povo precisava, por ser um povo muito embrutecido. Quando Jesus vem, ele vem nos mostrar o lado amoroso, o lado do amor, tanto que ele nos coloca o seu maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a base da lei é essa, a base da lei é essa lei do amor, amar ao próximo. E aos poucos, depois, no momento que vai surgindo o Espiritismo, ele nós vamos entendendo, e o próprio Espírito da Verdade, que é Jesus e a sua falange, né, de espíritos que o ajudam, que o assessoram também, vem nos mostrar muitas dessas realidades. E o principal que eu vejo assim é que a explicação de que a morte não existe, que nós continuamos vivos após a nossa passagem, né? É apenas uma modificação de plano. Passamos do plano material para o plano espiritual. E isso Jesus nos mostrou no momento da sua ressurreição, né? Ele veio, colocou os seus ensinamentos, deu o seu exemplo de amor, de humildade, de caridade. E aí, ao partir do jeito que nós sabemos que foi, muito doloroso, e que ele nem precisaria, né, passar por este sofrimento, ao partir, ele vem depois dizer, ele vem mostrar que a vida continua, né? E que tudo que ele fez, nós também poderíamos fazer e muito mais, porque somos espíritos que vamos evoluindo, né? E como ele também veio ensinar que há muitas moradas na casa do Pai, e que nós não estamos em uma única morada, nós estamos agora nesta para aprender de acordo com a nossa evolução, mas à medida que formos evoluindo, mais e mais
nós vamos modificando e indo conhecendo outras moradas, nos aprimorando. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa reforma, né? E o maior modelo e guia para essa nossa reforma foi o nosso mestre, foi Jesus, que veio nos ensinar especificamente o amor. E nós ainda não conseguimos. A gente ama, né? Nós amamos, mas eu acho que nós ainda amamos de uma forma muito egoísta. Eu amo aquele que está próximo a mim, aquele que pensa da mesma maneira que eu, né? E eu não tenho esse amor universal que Jesus veio nos demonstrar. Esse amor que tu tem que amar indistintamente, né? Amar aquele que mais necessita, aquele que está às vezes ali na rua, necessitado de um alimento, necessitado de roupas, mas principalmente necessitado às vezes de uma palavra de amigo, uma palavra amiga que faça ele se sentir pessoa, que faça ele se sentir gente, porque às vezes eles se acham invisíveis, porque as pessoas passam e nem o olham. Então nós precisamos ter esse cuidado, não cuidar somente aqueles que estão próximos a nós e que de repente estão fazendo as coisas que a gente gosta, né? E um dos capítulos aqui do Evangelho também já nos diz amar os nossos inimigos, né? Então, quantos ensinamentos esse Evangelho vem nos trazer com a ajuda do Espírito da Verdade, que ele vem mostrar, confirmar essas verdades que já foram ditas há tanto tempo atrás, mas que na época nós não tínhamos entendimento, não tínhamos uma compreensão para seguir os passos dele, né? Provavelmente muitos de nós estávamos lá e estávamos lá junto, renegando, atirando pedra, reclamando, né? Não aceitando os ensinamentos que ele veio nos trazer. Então, o nosso cuidado, hoje que a gente já entende, né? Já conhecemos, o Espiritismo veio nos trazer, né? Essa doutrina consoladora veio nos mostrar que a gente precisa corrigir os nossos erros agora, ainda nesta encarnação. Mas se não conseguirmos, nós vamos ter oportunidade. E isso mostra a grandiosidade do amor do Pai, do nosso Criador para conosco. Porque ele provavelmente sabe, provavelmente não, desculpe, ele sabe, pois ele foi nosso Criador, ele sabe da nossa capacidade. E ele sabe quando nós vamos conseguir compreender todas as verdades divinas e seguir as suas leis divinas, que nós ainda não seguimos, né? Ainda temos falhas, nós ainda temos muitos vícios. Aqui falava, né? Tem uma frase que diz que as virtudes devem crescer e se desenvolver como cedro. O cedro é uma madeira forte. Então essas virtudes têm que ser consolidadas. Nós ainda não conseguimos desenvolver todas elas. Conseguimos desenvolver algumas, mas a maioria ainda não. Então nós precisamos trabalhar muito para alcançar, para conseguir realizar, né, essas virtudes, né, concretizá-las. E por isso a gente precisa passar por várias existências, porque em uma só nós não vamos conseguir. Erramos muito ainda. Provavelmente a partir de agora a gente vai começar a já estar se dando conta de que comete erros e procura não realizar. E se a gente comete novamente, a gente pede perdão, né? E é com a força da vontade de cada um que a gente vai conseguir chegar onde Jesus queria que nós chegássemos. Não a perfeição de Deus, porque se nós formos perfeitos como Deus, não existiria um Deus único. Mas a essa perfeição relativa que Jesus veio nos mostrar que é possível, né? Ele veio demonstrar de corpo, alma, que é possível nós nos tornarmos perfeitos, né? Então,
Essa seria a lição de hoje, que a gente procure observar, então, né? Cuidar para aperfeiçoar as nossas virtudes. E no último parágrafo ali, né, o chamamento que o Espírito da Verdade faz para cada um de nós. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Mas o amor firme, forte, amando a todos indistintamente, né? Instruam-se, eis o segundo. A instrução é importante porque vai nos mostrar o que devemos fazer, o que está certo, o que está errado. Ela nos ajuda a ampliar os nossos horizontes, né? Então, ele também nos concita nos chama a atenção, né? Que a morte não existe, que Jesus é o vencedor do mal e nós precisamos ser os vencedores da incredulidade. Então vamos acreditar mais na nossa potencialidade, porque o Pai, o nosso Criador, sabe do que somos capazes. Então seria isso a leitura de hoje, né, meus irmãos? E agora nós vamos passar para as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governam o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site